extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Que alegria, que prazer, que bênção de Deus está agora tendo esta oportunidade dada por Deus de entrar no seu lar com este programa que tem como título A Paz no Seu Lar, que seja realmente paz para você, para a família, em nome do Senhor Jesus. Todo domingo a gente está aqui, viu? Para a glória de Deus, para lhe abençoar com a mensagem, com o louvor, também com os convites, em nome do Senhor Jesus Cristo, levando o Evangelho de Jesus, porque cumprindo o ide por todo mundo, pregar o Evangelho, esta é uma ordem do Senhor Jesus. E depois ele complementou, pastor Paulinho, que diz assim, ide e ensinai. Nós vamos aqui hoje ver se entramos também nessa palavra, ide e ensinai todas as nações. Todas as nações, a visão do Senhor Jesus sempre foi ampla, né? E ensinai. E é isso que este programa tem como objetivo, tá certo? Também de ensinar, de orientar a você, para que você tenha conhecimento da palavra de Deus, da verdade, né? Conheceis a verdade vos libertará, e você não será enganado com isso, tá bom? Então está no ar o nosso programa A Paz no Seu Lar. Obrigado. Falamos que tinha uma palavra para você e hoje nós escolhemos um tema para que a gente possa lhe chamar a atenção, e eu gostaria que você ficasse ligado nesse tema, que é este: Deus não muda, né? Este vai ser nosso tema de hoje. Deus não muda, né? Sr. Paulinho, você que tem uma palavra aí inicial para ler dentro da Bíblia, nós vamos inclusive começar esses dois programas de hoje e do próximo domingo, que não dá tempo, né? Falar sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o que Deus realmente tem feito, está fazendo, o que está acontecendo. É um assunto muito abrangente. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores que estão ligados nesse programa todos os domingos. Nós somos gratos a Deus e felizes por você
porque nós, como o pastor falou, o viés desse programa é ensino, né, esclarecimento. Nosso programa, como a nossa igreja, a igreja Deus é Espírito, ela é uma igreja que não acrescenta as Escrituras nem diminui das Escrituras. Ela é uma igreja biblicista, portanto, nós somos pautados no que as Escrituras dizem, ipsis literis, e nós não mudamos. Desde que essa igreja primeiro surgiu no coração de Deus, depois Deus precisava de alguém de confiança no planeta para coordenar, e ele acreditou no pastor Oliveira há 42 anos, e graças a Deus o pastor Oliveira tem correspondido à confiança que Deus acreditou nele. E isto é muito bom. Tanto é que o título da nossa igreja é em João 4:24, que diz: Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então puxamos para o lado espiritual da palavra de Deus. Amém. Isso foi por revelação, né? Claro. Amados irmãos, no cenário atual do mundo, eu me expresso mais voltado ao mundo evangélico, ao mundo cristão. Nós estamos vendo tanta coisa que na verdade não bate com a palavra de Deus, não tem base bíblica, porém está se espalhando essas ideias teologicamente incorretas, e muitas igrejas estão entrando por essas ideias e levando a um comportamento da igreja em que ela não tem respaldo bíblico. E isso nos preocupa, porque a gente sabe que Deus, ele não muda. Lá em Êxodo 3,14, ele disse: eu sou o que sou, eu sou o sou. Então, quando Moisés foi falar para Faraó, ele disse: quem mandou aqui foi o eu sou. Ou seja, ele é independente de tempo, de estação, ele sustenta todas as coisas na sua mão, conforme Isaías. E em Malaquias 3, no capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer que porque eu não mudo, vocês não serão consumidos. Ou seja, a situação do povo naquela época de Malaquias era uma situação, pastor, muito parecida com a situação de hoje. As pessoas estavam vivendo um cristianismo supérfluo, dentro da superficialidade. As pessoas não estavam cooperando com a casa de Deus no tocante aos dízimos e às ofertas. As pessoas não estavam se casando conforme a Bíblia, estavam se juntando e vivendo e dizendo: não, se é amor, Deus aprova. As pessoas estavam indo ao templo e também estavam indo a outro templo, que não era de Deus, de um outro Deus com um D minúsculo, e tudo aquilo havia usurpação dos direitos, havia tolimento dos direitos humanos, como da viúva, do pobre, do necessitado. E Deus chega naquele cenário e diz: olha, vocês estão todos fazendo tudo errado, mas como eu sou Deus, eu não mudo, e eu tenho uma promessa com os patriarcas, portanto vocês não serão consumidos. E a pergunta é: o que está acontecendo com a igreja na atualidade? Estamos vivendo um cenário muito parecido, inclusive pastores publicando na internet que o dízimo não existe mais, que não precisa ser dizimista, porque não existe mais. Pessoas publicando na internet, igrejas, que domingo, pastor, eu vi o pastor ir pregar de bermuda e de brinco. Não que eu seja, talvez eu seja quadrado falando isso, mas na verdade a palavra de Deus, ela tem uma ética, ela tem um comportamento. Em Efésios 5, ele diz assim: sede meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou por si, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Assim como Cristo se entrega por nós, nós devemos nos entregar pela obra, por Cristo. É uma recíproca verdadeira. Mas o que nós estamos encontrando no cenário atual? Estamos encontrando, irmãos, infelizmente, são igrejas
em que não falam mais sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, não falam sobre o inferno, que são temas que são tirados dos púlpitos. Por quê? Porque a maioria das igrejas, principalmente as televisivas, elas estão mais preocupadas em manter a pessoa, não falar do inferno, não falar do juízo de Deus, não falar de santidade, temas sumidos, mas falar apenas de prosperidade, falar apenas de coisa boa, que Deus vai solucionar seus problemas, que também faz isso, mas eles se concentram só nisso e esquecem que o que nos leva para o céu é a santidade, pastor. Porque não quer falar contra o pecado. Por que contra o pecado? Porque é o seguinte, é a ferida, né? Se atingir, o cara está, né? Por que João Batista foi degolado? Na hora que ele falou do pecado, na hora que ele combateu o pecado, Satanás ficou furioso e queria uma oportunidade. Tanto é que a filha daquela mulher, né? Que realmente da mulher de Herodes, né? Herodes. Quer dizer, ele perguntou, diz para ela que eu dou tudo que ela pedir, até metade do reinado. Ele foi, pois pede a cabeça de João Batista. O rei ficou até triste, rapaz, que situação. Mas por que a cabeça de João Batista? Porque ele tinha falado a verdade. Então a igreja hoje, ela não se preocupa em pregar. Primeiro, honra a Deus. Como você falou, o cara vai pregar na igreja de qualquer maneira. Será que Deus mudou? Deus não mudou. Nosso tema é esse. Deus mudou. Deus mudou, Deus não mudou. Então, hoje as pessoas não procuram, primeira coisa, honrar a Deus. Um amigo meu, pastor, disse, pastor, infelizmente as igrejas brasileiras, nós não estamos aqui para falar das igrejas, nós estamos para falar, combater o pecado e a palavra de Deus. Ele disse, as igrejas brasileiras estão tornando um verdadeiro cinema. As pessoas vão para a igreja, para conversar, para namorar, para arranjar casamento, né? Quer dizer, ou seja, no lugar de você vir honrar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, ter temor ao Senhor, ter uma vida santa, procurar conhecer a palavra de Deus, né? E uns querem fazer a sua própria Bíblia, né? Já querem fazer, tira coisa da Bíblia, ele não olha para a palavra de Deus, corta versículo da Bíblia, outro não prega, muitos não pregam porque os irmãos não vêm mais para a igreja por causa disso, né? Porque você não pregou a verdade, né? Para pregar a mentira, meu irmão, só basta o diabo, entendeu? Já é o suficiente. Mas muitos estão procurando, no lugar de ensinar a verdade, a palavra de Deus como ela é, não é? Naturalmente com amor, porque Deus é amor também, né? Sim. Com perdão, né? Com a verdade, mas não ensinando, orientando o caminho que deve andar. Então, Paulinho, a minha pergunta que você já começou a responder, Deus mudou? Não, Deus é imutável, né? Ele é o mesmo, sua santidade, de ontem ou de eternamente, né? De eternamente, E há uma palavra que vem desde o Gênesis até o Apocalipse, sede santo, porque sou santo. Se Deus nunca mudou esse texto, se Deus não se atualizou, como dizem, né? Que querem fazer uma Bíblia nova, já está em pauta essa questão, porque a Bíblia envelheceu, afinal, são de publicação de 1600 para cá, né, desde que foi impressa a primeira Bíblia, já são quase 1600 para 1500 anos, né, que a primeira Bíblia foi impressa por Gutenberg, que é o pai da imprensa. Mas esse texto, quando ele sou santo, sede santo porque sou santo, pastor, como é que Deus colocaria esse texto na Bíblia se ele fosse impossível? Porque Deus não coloca nada na palavra dele que nós não possamos cumprir. Quando ele diz, sede santo... Só quem não quer obedecer, porque não quer obedecer, quer justificar, quer levar uma vida, quer justificar seu erro pensando que lá no céu tem jeitinho. Aliás, que no Brasil tem um problema, que é o país do jeitinho, mas lá no céu não tem jeitinho não. Ou você se converte, ou você se liberta, ou você, na realidade, meu amado irmão, infelizmente, no dia final vai ser essa palavra, não vos conheço, não sei quem vós sois, apartai-vos de mim, malditos, preparados para o diabo e seus anjos.
Pior é que é. É a palavra que diz, não sou eu. Eu apenas estou repetindo e tentando ensinar para você estudar a palavra, para você refletir na palavra de Deus, que é Deus falando com você. Não interessa qual a tua religião, não interessa qual a tua igreja, é da igreja Deus é Espírito, é da igreja pentecostal, da igreja CIGIP, é da igreja católica, né? É da igreja, seja qual for a igreja, não interessa. E até porque, pastor, o evangelho, ele não é uma religião. Claro. Ele é um estilo de vida. Jesus não veio pregar uma religião, tanto que ele não entrou nenhuma vez no templo, a não ser uma única vez, para poder bater e dizer que a casa do Pai tinha que ser zelada. O que Jesus... Quando a gente fala isso hoje, muito estranho, mas Jesus entrou no templo e expulsou quem vendiu porque estava fazendo a casa de Deus. Comércio, né? A casa de Deus, irmão, onde tem a igreja, nós construímos um templo aqui para louvar, para glorificar a Deus, é um lugar de honra, de respeito, de amor, de comunhão, de buscar a presença do Espírito Santo. E não, uma casa comercial, faz uma casa comercial, meu irmão, faz um prédio para ser seu comércio, né? Mas a casa de Deus, vamos respeitá-los e vamos também pregar com respeito, né? Com respeito. Essa semana passada, está aí no Instagram, um pastor e uma pastora, eles juntos, enchiam uma bola de ar, não sei se você ouviu. Sim, eu vi. Eles assopravam, amarravam e vendia a R$300 a bola de ar, que é para você levar para casa e levar para casa ar santo. Estou... Dá vontade de Deus rir. abençoe. Deus abençoe. Ar santo. Você chega em casa, baixa a bola e sai purificando a casa com o ar do pastor. Quer dizer, porque coisa não muda. O outro vende um pedaço de gesso, desenha, né? Eu me lembro que uma vez o irmão chegou numa cidade aqui, chegou em Canindé, por exemplo, né? Aí o cara disse, rapaz, eu quero São Fulano de Tal, São Tadeu. Aí o cara não sabia, o senhor tem alguma foto aí de São Tadeu? Eu não tenho não, mas o senhor tem a foto dele? Tenho daqui. Pois então pronto, passa aqui à tarde, que eu vou mandar buscar. Aí chegou pro cara do gesso, mandou fazer, pega o desenho e manda fazer o São Tadeu, bota São Tadeu. O cara chegou, quanto é? Rapaz, é tanto. Oh, rapaz, tá bonitinho, tá bem novinho. Quer dizer, então é a mesma coisa, meu irmão. O cara vende uma imagem, vende um santo, vende, né? Quer dizer, então, isto na realidade é que é o verdadeiro comércio, né? Aí a gente, que aqui nós não estamos atacando, não estamos falando, né, contra o pastor, não, nós estamos falando contra o pastor, contra o padre, bíblico, ou contra o macumbeiro, né, ou contra o espírita, nós combatemos o pecado, a mentira, o engano, né, e pregamos a verdade, que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Nós não precisamos de estar com enrolada, não. É a mesma coisa, pastor, assim, como o senhor falou no início, às vezes a gente vai para uma igreja e o show é mais apoteótico, né? É mais apoteótico. Agora dá mesmo, é luz amarela, luz vermelha, fumaça saindo, luz que apaga, que acende. Então, nós estamos vivendo uma apoteose. Por quê? Porque na cabeça de algumas igrejas, aquilo ali ele disse para Jesus, mas não é para Jesus. Jesus nunca pediu para botar fumaça, santa, essas coisas. Na verdade é para impressionar quem está, porque a pessoa se impressiona e termina ficando, mas na verdade... então copiar o show mundano, o cara, o show do mundo lá, realmente você vai chamar um cantor, um artista, ele vai lá, faz um evento desse assim, né, que é com jogo de luz, com jogo de tudo, né, quer dizer, para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Eu estava numa igreja, pastor, eu achei muito legal, domingo de manhã, e veio uma turma de São Paulo para pregar. E no meio dessa turma veio um grande pregador. Só que o pastor presidente lá da igreja não tinha visto o pregador ainda. E o pastor perguntou, e quem é que vai pregar hoje de manhã? Não, era um congresso. Aí é aquele ali. Aquele ali, quando o pastor olhou, o cara estava com os brincos bem grandes, cabelo pintado. Aí o pastor disse, na minha igreja, eu nunca me esqueci. Ele não era índio, não? Ele era indígena, né? O pastor disse, esse rapaz não prega na minha igreja. Ele não vai subir. Eu passo o ano todinho explicando santidade, falando para meus adolescentes, meus jovens, que não é brinco, não é um artefato masculino, e o cara vai subir no meu púlpito para pregar, todo de brinco, prega não. Foi uma confusão na igreja, disseram que o pastor estava errado, posso estar errado, mas ele não sobe ali. Pode mandar ele para São Paulo de volta, eu pago a passagem dele, eu não quero ele na minha igreja. Ou seja, eu achei a atitude corretíssima, né? Não é porque o cara vem de fora, que vem de brinco, de calça rasgada, não sei o quê, que ele tem o direito de falar. Não,
Não é isso. A igreja ela tem um padrão moral, ela tem um padrão. Então, o que acontece? Em versículo, só dizer esse versículo aqui, Efésios 5:6, ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por estas coisas. Quais são as coisas? Você vai ler em Efésios 6, vai perceber. Efésios 5, vai perceber. Toda essa não tem a aparência de Cristo. Então, quando não tem a aparência de Cristo, a ira de Deus vai vir, pastor. E aí daquele que é, porém, por onde a ira de Deus chegar. Deus abençoe a todos e continuaremos no próximo domingo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. É hora de oração, é hora de falarmos com Deus, mas é hora também, se você está nos assistindo e quer se reconciliar, você agora pode parar ou dobrar o joelho, fazer sua reconciliação, pedir perdão a Deus e ir para a igreja, porque a fé é pelo ouvir. Se você não tem congregação, não se congrega, está descongregado, eu digo que o descongregado quer dizer desmantelado. É verdade. Entendeu? Não, o cara falando está descongregado, ele está sem saber o que fazer. Você precisa ter uma congregação para se congregar com a igreja, com seus irmãos, em comunhão, não é? Tem pessoas que não gostam de ser corrigido pelo pastor. Por que não quer ser corrigido pelo pastor? Porque não quer obedecer. Você não quer obedecer. Então você não pertence a igreja nenhuma, não é? Saiba que lá no céu você vai ter, para você ir para lá, você tem que ter um pastor. Lá você tem um pastor. Nosso pastor é Jesus. Então você precisa se reconciliar, pedir perdão e se congregar. Te convidamos para que nos visite a Igreja Deus é Espírito. Não sei se você vai gostar. Se você gostar de obedecer a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nos procure. Se você não gostar, eu não posso fazer nada. Vou orar por você agora, né, em nome do Senhor Jesus, porque existe todo tipo de igreja, né? O cara chega e começa a falar, meu irmão, olha, então tem uma igreja para você, procure, né? Você quer uma igreja dos desmantelados? Tem. O cara chega lá e diz que é igreja, né? Igreja, tem todo tipo de igreja para poder você justificar o seu pecado e se converter. Se você se converter, você vai morar no céu. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Nós vamos orar. Querido Pai, acima de tudo, muito obrigado por esse momento. Eu te peço que as palavras que eu falamos sejam para a honra e glória do teu nome. E toque no coração dessa pessoa que está se reconciliando, pedindo perdão dos seus pecados. Meu Deus, perdoa, Senhor, e que ele possa, na realidade, ir para a igreja, permanecer firme, porque tu está voltando, Jesus. Tudo isso, meu Pai, é cumprimento da tua palavra. Tu está voltando, os dias estão sendo abreviados. Como diz tua palavra, se não abreviar os dias, nenhuma carne se salvaria. É verdade. O Senhor está abreviando os dias. E eu te louvo porque a qualquer hora a trombeta toca, Senhor, e a igreja vai subir. E abençoa agora todos os irmãos, esse que está doente, esse que está oprimido, está cansado, sem força. Senhor, meu Pai, abençoa esta família, esta casa, esta semana seja uma semana de bênção, de revelação da palavra de Deus. Abençoa os irmãos que são fiéis, dizimistas, nos dá comunhão entre nós. Abençoa os pastores da igreja Deus é Espírito, aliás, todas as igrejas do Brasil, que nós possamos, Senhor, levar a sério e ter temor a Ti. Amém. Nos abençoa, Senhor, e confirma a Tua graça, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus, que a bênção de Deus seja na sua casa, para a glória de Deus. Assim seja, e amém, Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Nós queremos dizer, né, aos nossos irmãos que nos assistem, que domingo, né, nesse mesmo horário, em nome de Jesus, nós estaremos aqui de volta com um convidado, né? Nós vamos ter inclusive um convidado para nós fazer um debate. Nosso programa vai ser um pouco diferente do próximo domingo, dentro desse tema: Deus mudou ou Ele é o mesmo? Então nós vamos trazendo mais um pastor, teólogo, né, que Paulinho também, nós somos teólogos também, defendemos naturalmente a teologia da palavra de Deus, natural, e a gente, na realidade, com certeza estaremos ensinando a você. Então, domingo esteja com a gente, nesse mesmo horário, tá bom? A paz do Senhor, e aguardamos você, uma visita à Igreja Evangélica Deus é Espírito. Deus abençoe. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias.